Fala galera, eu sou o Elson Gabriel e eu tô aqui para falar sobre o novo reforço do Vasco da Gama, que no caso trata-se do atacante Bruno Duarte, ele que tem 30 anos e é natural de São Paulo. Eu tô aqui para mostrar estatísticas do atleta atuando na última temporada no Campeonato Sérvio apenas pelo Estrela Vermelha, como é conhecido aqui no Brasil, lá na Sérvia, o Crveni Zvezda. Não vou passar aqui estatísticas no recorte mais recente da temporada atual, porque ele realizou poucos jogos nesse recorte atual, já que a temporada na Europa está apenas começando. Então, achei mais interessante trazer aqui todo o recorte da última temporada do atleta atuando na Liga Sérvia pelo Crveni Zvezda. E começando aqui com os jogos, totalidade de jogos que ele realizou, ao todo 27 jogos na Liga Sérvia na última temporada, 18 deles como titular, ele que foi um dos melhores atacantes da liga, ou seja, esteve na equipe da semana em 5 oportunidades, marcou 10 gols, fez 6 assistências, ou seja, 16 participações em gols em 27 jogos, são números bem consideráveis. O que não foi tão considerável e não muito positivo é que nesse recorte ele também perdeu 15 grandes oportunidades, o que mostra que é um jogador que marca gols, que tem presença diária, mas é um jogador que, por outro lado, também perde oportunidades de maneira um pouco mais constante em alguns momentos também. Mas, por outro lado, ele fez 1,4 em passes decisivos por jogo. Então, para um centroavante, para um segundo atacante, já que ele não é aquele pivôzão nato, aquele jogador mais fixo na referência apenas, é um jogador dessa movimentação maior, de mobilidade maior, são números interessantes. Ele que também teve um bom índice de recuperações de posse de bola, ou seja, 2,6. Então, tem muito ponta por aí que não tem esse índice de 2,6, ou seja, que está abaixo disso. Então, mostra que é um jogador que, por ter esse jogo associativo também interessante, é um jogador mais voluntarioso no sentido de voltar para buscar jogo e voltar para recompor. Não é aquele jogador que fica mais preso na área. E por conta dessa característica, ele acaba agregando também nessas recuperações, acaba agregando num pós-perda. É um jogador que também mostrou ser disciplinado, porque ele, embora tenha recebido um cartão vermelho, mas não recebeu nenhum cartão amarelo. Então, para 27 jogos, 18 deles como titular, mostra que foi um jogador, apesar dessa expulsão, mais disciplinado. É um jogador que mostrou também ter uma qualidade nas cobranças de pênaltis, um jogador que na última temporada dos 4 pênaltis que cobrou, os 4 ele marcou gols, então teve um índice de 100% em acertos nas cobranças de pênaltis, algo que eu acho bem válido e bem interessante. O jogador ter essa confiança na cobrança de pênalti, o jogador ter essa rodagem mais positiva, esse histórico, claro, positivo. É um jogador que também teve um percentual não, mas teve 3,6 em finalizações por jogo, e desses 3,6 ele acertou 1,3, então tá na média, não é aquele jogador que, e aí eu tô falando de finalizações no gol, finalizações mais concretas e não finalizações para longe, sem muita direção. Então ele teve um índice de acertos em finalizações bem interessante, não é aquele jogador que deu várias pichotadas e teve índices muito baixos nesse aspecto. Teve boa média também, de 7,6 na última temporada. E passando aqui algumas imagens do Bruno Duarte, ficou claro que é um jogador que atuou mais um setor esquerdo do campo e também na referência na equipe sérvia. Em muitos momentos ele vinha buscar jogo pela esquerda e também buscando o jogo mais associativo por dentro. Em outros momentos, vários deles atacando o espaço, seja um jogo mais aéreo, já que a equipe do Crveni Zvezda atuava muito, ou atua muito, nesse aspecto de bolas alçadas, de um jogo mais físico, de um jogo de transição mais rápida, buscando lançamentos, até para que ele buscasse reter essa posse, ganhar a jogada no corpo. Então, em muitos momentos, ele apareceu atacando o espaço para buscar o cabeceio. Não é um ponto mais forte no Bruno Duarte, não é a principal
virtude do jogador, mas ele fez alguns gols assim pelo Crvena Zvezda, se antecipando a jogada, aparecendo para atacar o espaço e buscando cabeceio de maneira mais concreta. Fez alguns gols interessantes nesse aspecto. Outra coisa que me chamou muito a atenção positivamente é que é um jogador que, além de ter esse jogo associativo interessante, caindo pela esquerda, se for necessário, já que, como eu falei aqui anteriormente, não é aquele jogador que fica preso na área como referência, como pivôzão nato, então ele consegue ter esse jogo associativo melhor. E eu achei interessante, desculpa, muito essa característica dele, essa qualidade que ele tem para atacar o espaço. Em muitos momentos ele aparecendo como um 9 de fato, atacando o espaço, buscando a finalização de primeira, buscando uma casquinha de cabeça caindo pela esquerda, buscando também um jogo associativo e também tendo aquela qualidade maior e até aquela é, antecipação maior à jogada e aparecendo de maneira letal em muitos aspectos. Outras jogadas ele apareceu atacando o espaço no último terço do campo entre os dois zagueiros, então é aquele jogador que tem esse entendimento da jogada interessante. É, nesse gol, por exemplo, ele apareceu atacando o espaço no meio dos dois zagueiros, já se antecipando a jogada, num passe longo que foi muito bem feito. Então, é um jogador que pode se entender bem nesse aspecto com o Thiago Mendes, ainda mais com o Facundo Colídio, nessa evolução maior na equipe do Vasco. Pode ser uma boa trinca da equipe do Vasco nesse aspecto, com essa dobradinha do Colídio com o Bruno Duarte e essa saída para o jogo do Thiago Mendes buscando o lançamento ou um passe quebrando as linhas da equipe adversária. Pode ser uma trinca interessante para a equipe do Vasco, já que é um jogador que ataca bem esse espaço, seja pela esquerda, seja como referência, ou seja buscando o jogo também, já que é um jogador que consegue recompor e se antecipar às jogadas. Então, acho que é um jogador que, sim, chega como aposta, mas chega como uma aposta muito válida. É um jogador que é muito versátil, é um jogador que consegue marcar alguns gols de cabeça, consegue pisar na área de maneira efetiva, consegue cair pela esquerda de maneira muito competente. Então, é aquele jogador que também tem aquela bagagem de futebol europeu, vinha atuando no clube que tem toda uma pressão, a torcida fanática, tem disputa clássicos que pegam fogo contra o Partizan. Então, em termos de cobrança, em termos de estar acostumado a esse tipo de cobrança maior, esse jogador não deve sentir tanto esse peso, tanto essa questão. Claro que atuar no futebol sérvio é uma coisa, atuar no futebol brasileiro é outra, são ligas totalmente distintas, mas é um jogador que dificilmente vai sentir a pressão de atuar no Vasco da Gama ou a cobrança maior da torcida, porque já vem de um clube no qual a cobrança interna e externa, principalmente partindo da torcida fanática que tem o Crvena Zvezda, é constante. E é um jogador que acho sim que pode dar uma resposta positiva. É um jogador que tem um histórico de carreira modesto, mas é um jogador que vive também a sua melhor fase, vem com números expressivos nas últimas temporadas e acho sim que pode agregar em muito a equipe do Vasco. É um jogador que pode se encaixar bem nesse sistema de jogo. Claro, com esse crescimento do Facundo Colídio, a tendência é que o Bruno Duarte jogue mais centralizado mesmo de fato, mas ele chega também dando uma nova opção à equipe do Vasco. É um jogador que pode cair pela esquerda, pode jogar como segundo atacante, dependendo da configuração tática, pode formar uma dupla com Facundo Colídio, jogadores ali com poder de finalização maior. Então traz essa versatilidade maior, traz essa agilidade maior no terço final do campo, já que é um jogador de muita movimentação e é um jogador que agrega em outros aspectos, como a recomposição. E é um jogador que também chega, não como aquele jogador com um ponto fortíssimo na bola aérea, um jogador com característica muito latente nesse sentido, mas eleva um pouco mais o jogo aéreo da equipe do Vasco, porque tem gols importantes em jogadas de bola aérea, tem participações importantes com pré-assistência ou ajeitando ali a posse de bola para um companheiro nesse tipo de jogada. Então acho que é um jogador que tem mais virtudes do que
pontos de interrogações, claro que tem suas falhas, claro que tem seus pontos mais fracos. Um deles é essa questão de perder gols em momentos importantes, é, em um, como é que eu posso falar, em uma quantidade expressiva em algumas temporadas, mas é um jogador que também marca muitos gols, vem marcando muitos gols nas últimas temporadas, agregou muito mais do que qualquer outra coisa nas equipes que passou, principalmente no recorte mais recente pelo Crvena Zvezda, e é um jogador que no recorte de carreira completo até hoje tem 314 jogos realizados, 96 gols marcados, 27 assistências assinaladas, ou seja, 123 participações em gols na carreira até hoje. Então são números bem interessantes para um jogador que é uma aposta. E eu acho que é uma aposta bem válida para a equipe do Vasco da Gama. Espero que vocês tenham curtido o vídeo um pouco mais prolongado aqui, mas espero que tenham curtido. Se inscrevam no canal da Futebol que Encanta, deixem o sininho ativado, compartilhem os conteúdos e transmissões. Também sigam as páginas no Instagram da Futebol que Encanta BR e o Vasco Resiste. Um grande abraço e tamo junto!